E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui na internet e hoje vamos ter o prazer de comentar um pouquinho sobre a história desta banda fantástica, histórica, icônica que foram os Incríveis. Bom, no começo não se chamava Incríveis, todo mundo deve saber, chamava The Clevers. Vamos então introduzir para você um pouquinho como que surgiu o The Clevers. Na verdade, a gente deveria voltar um pouco no tempo e buscar aquela banda The Jordans. Né? The Jordans foi uma das primeiras bandas estruturadas, né? Com esse ritmo bem de anos 60 mesmo. E isso tá em São Paulo, final dos anos 50. Aí, no começo dos anos 60, tinha dois integrantes do The Jordans, que era o Mingo, né? Mingo tipo vocalista, embora a banda fosse mais para música solada. E o Neno, e esses dois queriam sair da banda. Então eles procuraram um radialista, um apresentador de televisão muito famoso da época, que era o Antônio Aguilar. Antônio Aguilar meio que gerenciava o The Jordans nessa época, né? E propuseram que o Antônio Aguilar administrasse uma nova banda que eles gostariam de formar. O Neno e o Mingo. Aí que vieram o Manito, né, que era um cara que nasceu na Espanha, tinha grande virtuose nos instrumentos, né? Especialmente um grande saxofonista. E aí veio também o Risonho. O Risonho, o Aguilar fala porque toda vez que o Aguilar conversava com ele, ele dava risada. Então virou o Risonho. Então tinha o Neno, tinha o Manito, tinha o Mingo, tinha o Risonho e faltava o baterista. Aí o baterista, a partir do, acho que tinha o Irupê que era irmão do Neno, que conhecia o tal do Luizinho. Então o Luizinho veio, se apresentou como baterista e a bateria dele tinha sido comprada de presente pelo avô. Aí então ele foi incorporado e já que o presente foi do avô, ele virou não o Luizinho, mas o Netinho. Então esses são os 5 primeiros que formaram uma banda que o Aguilar chamou de The Clevers. Inclusive o Aguilar patenteou, não é, como dono da marca The Clevers. Aí The Clevers, logo por meio do Aguilar, conseguiu espaço para gravar já um compacto em 62. E nesse compacto teve já uma primeira música que estourou, que era o Relicario. El Relicario, tem uma música em espanhol e que eles gravaram e aquele saxofone do Manito fez muito sucesso, aquele olé, né? Aquilo foi mimetizado em torcidas de futebol. Nossa, eles começaram muito bem The Clevers 62 com a música O Relicário. Tanto sucesso que eles já foram para a TV Record e começaram a apresentar um programa na TV Record, The Clevers Show, a partir de 63, não é? Aí, 64, gente, 64 é chave, porque a TV Record traz para o Brasil a artista famosa à época, Rita Pavone. Então a Rita Pavone vai se apresentar numa temporada na TV Record e, de alguma maneira, o Aguilar consegue que ela vá receber um prêmio lá no programa dele, uma guitarra especial e tal.
ela não poderia nem cantar, mas ele colocou os Incríveis, na verdade chamavam-se The Clevers, né, ali, e começaram a cantar Bate no Martelo, que era o grande sucesso dela, né? E aí ela não resistiu e cantou também, fez um sucesso. Então há uma aproximação do Clevers com Rita Pavone. E a ideia do Aguilar foi que o The Clevers fizesse uma excursão com a Rita Pavone lá na Itália. E de fato esse contrato foi fechado, tanto que o programa na Record acabou, né? Porque eles foram fazer uma excursão na Itália. Só que o Aguilar não poderia ir, porque ele tinha os seus afazeres aqui no Brasil, e mandou no lugar um outro empresário que iria tocar lá a banda lá na Itália, que era o Brancato Júnior. E aí que deu a grande confusão, o grande rompimento, né? Parece que a banda quis ficar do lado do Brancato dali para frente e quis romper com o Aguilar. E isso deu uma confusão judicial e tudo mais. No final das contas, quem era de Clevers ficou com esse nome com o Aguilar. Havia um famoso disco, né, dos The Clevers, que eram os Incríveis. The Clevers, eles queriam se chamar Incríveis, mas a marca também era do Aguilar. Mas o Aguilar acabou cedendo o nome Incríveis para aqueles moços, para aqueles rapazes. Gente, daí o Aguilar criou aquela história que o Netinho estava namorando a Rita Pavone. Cara, isso tudo foi uma jogada de marketing para promover lá a excursão dos Incríveis, gerar engajamento e tal. Olha só o Aguilar lá nos anos 60 já com essa mentalidade avançada. Mas foi tudo fake, gente, tudo invenção. Em 65, então eles já como Incríveis, eles vão começar a participar exatamente daquele grande programa que começou em agosto de 65, que era a Jovem Guarda. Eles participaram logo do primeiro programa da Jovem Guarda, há destaques na imprensa, em que eles foram muito bem no programa, foram um grande destaque do primeiro programa. E também em 65 eles fazem o filme Os Incríveis naquele Mundo Muito Louco. Aliás, vou confessar aqui para vocês que na minha aula de Guerra Fria, com a molecada na escola, eu uso até hoje essa música do Mundo Louco dos Incríveis. É muito boa, né? É sensacional. As nações pensam pra onde ir, tumulto geral, colapso total. Espiões pensam em descobrir segredos vitais, um louco a mais. 65 foi o sucesso do Milionário. Outra música solada, né? Milionário, 65. Tanto sucesso fazia essa rapaziada aí, que em 66 eles foram contratados pela TV Excelsior. Quer dizer, a TV Excelsior queria concorrer com a Jovem Guarda. Então contratou uma das grandes bandas da Jovem Guarda, que foram os Incríveis, que passaram a ter um programa próprio, né, na TV Excelsior em 66. 66 também foi quando saiu o Neno, e aí veio o Nenê. Né? O Nenê já era conhecido de todos, porque com 12 anos ele participou daquele grupo The Rebels. E como ele tinha 12 anos, ele foi chamado de Nenê. E depois ele foi para os Beatniks e agora entra nos Incríveis no lugar do Neno. Aí o Mário Lúcio, né, foi seu integrante do Beatniks no lugar do Nenê. Aí o programa de 66 na Excelsior acabou indo para Tupi, né, em 67. Bom, 67 foi muito importante, porque aí ficou na Tupi 67, 68, e eles acabaram lançando muitos sucessos em 67. Todo mundo conhece, todo mundo sabe do grande sucesso que foi Era um Garoto que, como eu, amavam os Beatles e os Rolling Stones. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Uma versão de uma música italiana do Gianni Morandi, que tinha já sido lançada antes, um pouquinho antes, pela banda The Beatniks, mas com uma versão um pouquinho diferente. Era um rapaz que, como eu, amava Beatles e Rolling Stones, andava o mundo. E foi a versão dos Incríveis que realmente foi um estouro. 67 também teve outro sucesso que foi o Molambo. E lembrando que em 66 eles tinham feito sucesso com o Perdi Você.
Bom, 68 então é um ano bem chave porque eles resolvem fazer uma excursão para o Japão. Eles estavam acostumados a esse negócio de excursão para a Itália, para a Argentina, faziam um grande sucesso internacional. E aí resolveram fazer a grande excursão para o Japão, né? Ficar uma temporada por lá. Quando é que vocês vão para o Japão, afinal de contas? Amanhã nós estaremos partindo às 20 horas e 30 minutos do aeroporto de Congonhas. E quantas cidades do Japão vocês vão visitar? Nós vamos, não posso dizer o nome de todos porque não sabemos. Nós vamos fazer uma turnê, inclusive Tóquio, Osaka, e na volta nós também pararemos uns 15 dias nos Estados Unidos. Vocês vão participar de uma feira brasileira no Japão? Também. Onde é que é essa feira? Em Osaka. Né? E nós vamos fazer televisão, vamos inclusive gravar long play lá, rádios, clubes, boates, enfim, vamos fazer de tudo, né? E aí então acaba o programa na TV Tupi em 68, porque eles vão fazer essa excursão. E aí em 68 lançam uma música, inclusive, tentando falar em japonês com o pessoal, ser lançado lá em Tóquio, né? Que é a música Kokoro no Niji. Bom, e também em 68 tem o grande sucesso, que é O Vendedor de Bananas, uma música do Jorge Ben, que fez amplíssimo sucesso. Olha a banana, olha o bananeiro. Bom, gente, quando eles tentam retomar o programa na TV Tupi em 68, não dá mais, porque de fato a música mudou muito a partir de 68, 69, e entrou o tropicalismo, aquela onda mudou. E eles, inclusive, continuaram fazendo muito sucesso. E tem a música O Vagabundo, né, que é de 69, até que a gente chega em 1970. Né? 1970 é decisivo porque eles resolvem gravar uma música daquela dupla Dom e Ravel, que chamava-se Eu Te Amo, Meu Brasil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. E isso realmente foi... Bom, a música foi um mega sucesso, né, gente? Ficou na boca do povo, tornou eles totalmente populares. O problema é que a música ela tem um apelo nacionalista, um apelo ufanista, e o Brasil vivia o auge da ditadura militar. E o governo Médici se apropriou dessa música como se fosse deles. E isso, inevitavelmente, associou os Incríveis à ditadura. Veja, né, gente? Ninguém aqui vai achar que o pessoal, que a rapaziada dos Incríveis era apoiadora da ditadura. Mas eles acabaram gravando uma música que os associou àquele regime, o que gerou grande desgaste para eles. E provavelmente é o início do fim e dos problemas, né, que terão a seguir. A paz se faz com quem ama o mesmo chão. Bom, então em 72 eles acabam se desfazendo. Na verdade, a banda não acabou, né? O Netinho saiu e o Manito saiu. Eles estavam mais preocupados com outros tipos de som menos comerciais, né? Uma coisa mais psicodélica. O Netinho, por exemplo, foi formar aquela banda Casa das Máquinas. E já o Manito foi formar aquela banda Som Nosso de Cada Dia. Os Incríveis ainda continuaram com os três, né? Nenê, Rison e Mingo. Fizeram ainda um disco, até 75 mais ou menos. Até que foram saindo, a formação foi mudando e a banda se desfez. Em 1981 eles fizeram um retorno, até aquele famoso show em Santos, inclusive, que tem pela internet. Mas todas essas retomadas nunca mais recuperaram aquela glória, não é, que eles tiveram naqueles anos 60, início dos anos 70, como uma banda muito importante do início do rock do Brasil. Fizeram vários revivals e, lamentavelmente, né, aí em 1995 o Mingo acabou falecendo, né, e aquilo lá era em meio aos 30 anos da Jovem Guarda, né, quando o Mingo começou a tentar montar a banda novamente. Hoje em dia, ainda o Netinho continua tocando a banda, ele com o filho dele, o Sandro, e
E a banda existe, então, com um formador original, que é o Netinho. Lamentavelmente, os demais acabaram falecendo já, não é? O Mingo morreu em 1995, como eu já disse para vocês. O Manito morreu em 2011. O Neno morreu em 2014. Antes tinha morrido o Neném em 2013. E o Risonho morreu em 2019. Hoje em dia, então, resta o Netinho e o seu filho Sandro, que tocam a banda até hoje, né, se apresentando pelo Brasil. Bom, se você gostou aí desse resumo que a gente fez, um pouco dessa história icônica aí da banda Os Incríveis, antigamente antes The Clevers, se você gostou, deixa seu like aí, né? E aproveita, compartilha com os amigos o vídeo sobre a história dos Incríveis. E estaremos numa próxima oportunidade com mais vídeos sobre a Jovem Guarda, beleza? Então, um abraço e tamo junto!